Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia muito abençoado para você, para toda a sua família. Que o Espírito de Deus ministre ao teu coração nesse dia. Você que está trabalhando aí, indo para o trabalho, ou já trabalhou, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, né, esse café pastoral. Que seja bênção na sua vida, que Deus ilumine a sua mente, te proteja, te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, você está em nosso canal Café Pastoral e se você não está inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição, é rapidinho aí, basta clicar em inscrever-se. Está aí pelo YouTube assistindo agora esse café. É muito importante a sua participação, é muito importante você compartilhar este vídeo, é muito importante você deixar um comentário, um like, um dislike. Fique à vontade, se você não quiser fazer nada disso, o mais importante para nós é que Deus fale ao teu coração. Isso é o mais importante para nós. Não somos nós, mas é a palavra de Deus ao seu coração, ok? Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, a forma que você estiver assistindo, que Deus te abençoe. Mas se você puder compartilhar esse vídeo e abençoar outras vidas, será bênção da parte de Deus. Bom, eu quero falar sobre um tema hoje, queridos, a gente não tem tanto tempo assim, que talvez seja assim até complexo falar no tempo que nós estamos vivendo, né? De um ano para cá, praticamente quase um ano para cá, nós estamos vivendo um tempo que nós nunca vivemos na nossa história. Nunca vivemos e nem tivemos alguém para contar um pouco sobre isso em relação a uma pandemia, do jeito que nós estamos vivendo. Alguns acham que é exagero, outros acham que não. Eu vou dizer uma coisa para você, certamente a coisa é bastante complexa, muito difícil, muita gente sofrendo, muita gente chorando, não só devido à pandemia. Para você ter uma ideia, só esse mês, nós estamos no mês de janeiro, né, iniciando o ano de 2020, eu sou pastor, eu já participei de 3 sepultamentos, nenhum deles tinha a ver com a Covid-19 e deixei de ir mais um porque o horário não coincidiu, os horários não coincidiram. Então, para você ver o nível de lutas que nós estamos passando, o nível de tristeza que nós estamos passando, o nível de angústia que as pessoas estão passando, e não só aqueles que perderam o ente querido, mas aqueles que ficaram traumatizados por estarem num hospital e às vezes ficarem entubados, enfim. Eu estou falando isso para você, talvez para não te trazer tristeza, nada disso, mas é porque o que eu vou falar para você vai talvez chocar um pouquinho com aquilo que você esteja vivendo nesse momento. Que o tema é ressuscitando sonhos. Isso mesmo, ressuscitando sonhos. Falar sobre isso num tempo de caos é bastante difícil, não é fácil. Quem já passou por isso, como eu já passei, também já perdi entes queridos, também já tive familiar em CTI, minha esposa mesmo ficou no CTI durante 7 dias. Então, nós já passamos, não nada a ver com Covid, mas situações bastante complexas. Eu lembro quando o meu filho, o mais novo, né, primogênito, nasceu, uma médica chegou para minha esposa e falou, olha, infelizmente ele não vai conseguir sobreviver, não terá como ele sobreviver diante do quadro que ele está. E hoje ele está aí, firme e forte, né, no Senhor, glorificando a Deus, sua família já vai ser papai, então eu glorifico a Deus por isso. Depois vem meu segundo filho, que é uma bênção na nossa vida também. Então existem momentos que na vida nós passamos, se eu posso contar para você um testemunho da vida aqui, você poderia pensar, talvez antes de ouvir, que a gente não passa por lutas, a gente parece que, né, nossa vida é tudo tranquilo. Eu estou aqui gravando esse vídeo como se nada estivesse acontecendo, como se na vida nós nunca passamos por nada. Você não sabe de absolutamente nada da história da vida das outras pessoas. Por isso, nunca julgue as pessoas, porque você não sabe exatamente o que elas já passaram ou o que elas estão passando. Ok? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Agora, falar sobre ressuscitar sonhos é muito importante também nesse momento. Por quê? Eu penso dessa forma, Wagner, penso o seguinte: quando você para de sonhar, você praticamente para de viver. Isso é uma realidade. Passei por isso no meio dessa pandemia. Quando eu parei de ter perspectivas, de não ter sonhos mais, de não projetar mais nada, eu comecei a afundar. É como se eu não quisesse mais viver mesmo. Por quê? Porque todas as expectativas, todos os planos, parece que tudo se desfez de um dia para o outro, de um momento para o outro.
mas Deus, Ele é especialista em ressuscitar sonhos, mesmo em tempos de crise. Eu vou deixar um texto da palavra de Deus com você. Talvez você só vai refletir sobre o texto hoje, porque a gente não vai dar tempo de comentar devido ao nosso tempo aqui, que eu estou compartilhando com você algumas coisas. João capítulo 11, de 1 a 26, conta uma história muito interessante e muito conhecida da palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Ou seja, 4 dias naquela região, ele já estava em decomposição, seu corpo já estava cheirando mal, era um estado já muito avançado para aquela região. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Que texto profundo, que história extraordinária. Se eu continuar a história, você verá e ouvirá e aprenderá. Eu recomendo a você a continuar lendo esse texto, que Deus, então Jesus, ressuscita Lázaro depois de 4 dias de mortos. Bom, há uma diferença muito grande entre desejos e alvos. Desejos apontam para possibilidades. Então, eu tenho um desejo de alcançar alguma coisa, isso aponta para uma possibilidade. Já alvos são pequenas ações, pequenas atitudes que nós realizamos com o fim de alcançar um desejo, com o fim de alcançar uma conquista. Então, existe muita gente hoje que vive muito mais por desejos do que por alvos. Eu já conheci gente que diz: eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou conquistar isso, eu vou ter aquilo outro. E uma vez eu conversava com um jovem sobre isso, e ele dizia isso, e ele tinha mais ou menos uns 25 anos de idade na época. E eu perguntei a ele, depois de ele falar de todos os seus desejos, eu falei para ele: mas o que você tem feito hoje para alcançar esses desejos? Onde você estuda? Não, eu parei de estudar. Onde você trabalha? Não, por enquanto eu não estou trabalhando. Mas como você vai alcançar seus desejos se você não busca nas coisas normais da terra para você alcançar esses desejos que você tem, que são possibilidades? Porque alvos você pode colocar como possíveis. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se especializar em uma área para alcançar os desejos que você coloca aí, que você está apresentando agora. Mas há pessoas que elas não vivem de
alvos possíveis. Eles vivem simplesmente de desejos, de sonhos que nunca irão se realizar se não se transformarem em alvos possíveis dia após dia, ou seja, coisas que você vai estabelecendo dia após dia. Quando falamos de ressuscitar sonhos, existe muita gente que está frustrada consigo mesmo, não só consigo mesmo, mas com outras pessoas também. Por quê? Porque elas sempre viveram com esses muitos desejos, mas nunca procuraram alcançar alvos possíveis. Então, quando a gente está falando de realizar sonhos, alcançar sonhos ou ressuscitar sonhos, nós estamos falando de coisa muito séria. É muito sério do que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque os sonhos permeiam nossas vidas. Porém, como servos de Deus, nós precisamos saber se tais sonhos estão realmente alinhados à vontade de Deus, aos planos de Deus. Esse é o primeiro detalhe para que você possa trabalhar essa questão de sonhos na sua vida. Se você não alinhar os seus sonhos ou os seus desejos à vontade de Deus, você vai tentar viver a sua própria vida e infelizmente você poderá viver uma vida de muitas frustrações e decepções. Não estou dizendo que você mesmo sonhando os sonhos que Deus estabeleceu para você, os planos que Deus estabeleceu para a tua vida e que Ele aprova aquilo que você está fazendo, você não vai enfrentar uma frustração ou outra, porque isso faz parte da nossa vida. Lidar com isso é muito importante, mas nós precisamos primeiro alinhar nossos sonhos aos planos de Deus. Por quê? Porque Deus, o seu reino, são nossas prioridades. É isso que eu e você temos que entender em primeira mão a respeito desse tema. Alinhe seus sonhos aos planos de Deus. Alinhe seus desejos aos planos de Deus, mesmo que você tenha que enfrentar uma frustração. Certa vez fui tratar de um jovem que enfrentava dependência química. Por conhecê-lo, eu bati um papo com ele, conversando com ele, e conhecer sua criação, sua formação, sua família. E falei, você quer realmente se livrar dessa situação? Quero. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que você precisa tratar na sua vida é saber lidar com as frustrações. Porque eu sabia que ele tinha uma séria dificuldade de lidar com frustrações. E toda vez que ele tinha uma frustração, ele corria para as drogas. Então nós vamos lidar com frustrações. Marta e Maria estavam frustradas até certo ponto, porque elas queriam que Jesus estivesse antes ali. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não está aqui? Então você lida com frustrações, com pessoas que te traíram, que te abandonaram, que fizeram mal a você, ou você mesmo frustrou alguém também, porque você também não é perfeito. Mas o que nós precisamos fazer é primeiro pegar esses sonhos que nós temos, esses desejos, e alinharmos à vontade do Senhor. Essa é a primeira coisa para ressuscitar sonhos, mesmo no tempo de pandemia, de crises, de caos que nós podemos estar vivendo. Ok? Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto amanhã. Eu espero que nesse café você seja abençoado. Não se esqueça aí de fazer sua inscrição em nosso canal, compartilhe este canal com outras pessoas e que seja bênção na sua vida. Nós temos aí dezenas e dezenas de vídeos que você pode assistir com muitas ministrações da palavra. Vamos lá, que Deus te dê um dia muito abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.